regras de bem viver. Então, o ensinamento de hoje é bastante importante para nós. E no item 6, nós temos os comentários sempre maravilhosos e esclarecedores de Kardec. Vamos ler então e depois vamos conversar. Reconciliar-se com os adversários. O item 5. Conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitinho. Mateus, versículos 25 e 26. Capítulo 5, versículos 25 e 26. Comentários de Kardec. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio morto cão acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa o sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Bom, amigos, enquanto eu estudava e refletia sobre esse ensinamento de Jesus, vieram à minha mente algumas questões, algumas perguntas que eu gostaria de abordar com vocês nessa noite. A primeira coisa que eu pensei foi assim: por que Jesus nos trouxe esse ensinamento? Porque ele recomendou que a gente se reconciliasse enquanto a gente está a caminho, que a gente se reconciliasse no presente. Por quê? Essa é uma questão que a gente vai conversar. A segunda questão que me passou pela mente é assim: quem são esses adversários, gente? Onde eles estão, esses adversários? Já que nós precisamos reconciliar com eles, é importante que a gente saiba quem são, onde estão. Tem algo também muito importante que é assim: como eu vou me reconciliar? Como eu vou fazer para me reconciliar? O que eu preciso fazer? Vamos conversar um pouco sobre isso também. Uma outra questão é assim: e se o inimigo não quiser se reconciliar comigo? Se o adversário não quiser a reconciliação, posso fazer alguma coisa? Foi algo que me passou pela cabeça também. E uma última questão que eu gostaria de conversar também com vocês
Isso tem a ver com o momento atual? Será que tem? Bom, para me ajudar, eu estudei algumas mensagens de Emmanuel, que depois eu posso dividir com vocês no final, porque são mensagens muito ricas, mas por causa do tempo, para não ficar cansativo, eu peguei só algumas ideias. No finalzinho eu passo o nome para vocês. Aí vocês podem ler e refletir, porque elas nos dão dicas muito preciosas. Bom, vamos então começar. O convite de Jesus, então, gente, é para que a gente se reconcilie agora, no presente. Que a gente não diga mais, eu vou deixar para depois. Porque tudo é tão impermanente, a gente não sabe se vai ter depois. Então é melhor que seja agora. Poderíamos traduzir assim: reconcilia-te com o teu adversário agora. Quando você está com ele. Agora, né? Mas o que é um adversário, afinal? Se a gente for procurar no dicionário, a gente vai achar assim, ó. Adversário é algo ou alguém que é contrário. É aquele que se opõe. Então, o adversário é alguém que se opõe a nós. É um opositor. Bom, e quem são esses adversários que o nosso mestre nos recomenda que a gente se reconcilie? Amigos, nós sabemos que somos espíritos imortais. Já vivemos tantas coisas. Esses adversários são antigos companheiros, companheiros no mal, na infração da lei, comparsas. Esses adversários são espíritos que muitas vezes nós magoamos, ofendemos, violentamos, assassinamos, abandonamos. E que em outras vidas nos retribuíram, muitas vezes, esses atos insanos que nós tivemos. Estes são nossos adversários. E onde que eles estão, amigos? Os nossos adversários. Nossos adversários geralmente estão bem pertinho da gente. Geralmente estão no nosso lar. Eles podem estar em outro lugar? Podem. Eles podem estar em outros grupos, em grupos de convivência, podem estar no trabalho, no centro espírita, enfim. Mas nossos maiores adversários normalmente estão no nosso lar. No nosso lar. Emmanuel, ele tem uma mensagem que chama Desafetos, e que ele esclarece para nós bastante o que acontece. Ele diz assim, ó, é assim que reinternados na Terra, quase sempre acolhemos na forma de entes amados, velhos inimigos do passado. E eles podem surgir para a gente de várias maneiras. Podem surgir como filhos intransigentes e ingratos. E muitas vezes a gente se pergunta, nossa, mas por que esse filho é tão ingrato? A mãe faz tudo por ele, o que será que acontece? Eles podem surgir também como alguns espíritos que parecem invulneráveis a nosso carinho, a nossa boa vontade. Tudo que a gente fizer nunca estará bom para essas pessoas. Creio que todos nós já vivenciamos algo assim. Filhos ingratos, espíritos que são blindados ao nosso carinho, à nossa atenção. Nós poderíamos aumentar essa lista dizendo esposo, esposa infiel, pais desatentos, pais que abandonam. São todos inimigos que, pela misericórdia de Deus, retornam pertinho de nós. Para quê? Pensem, amigos, a mágoa, o ódio, a vingança, o rancor. Como a gente se sente
Hoje, quando a gente tem essas emoções tão grosseiras, imagine a ação repetida disso durante muitas encarnações. Lesam completamente o nosso perispírito. Impedem que nós tenhamos saúde física, saúde mental, saúde espiritual. É mais difícil para nós progredir com tantas lesões perispiríticas. Então, é o amor do Pai, a misericórdia do nosso Pai, que coloca esses adversários pertinho de nós, para que nós possamos renovar os nossos sentimentos com eles. Criar uma nova história com esses espíritos. Criar uma história no bem, no amor. Como a gente já falou, nossos adversários podem estar em outros lugares também. Mas outros lugares é um pouco mais fácil, né? Porque a gente sai do lugar, no trabalho, mas eu vou no trabalho, mas eu venho para minha casa. Agora, aqueles que são familiares, mais difícil. Posso mudar de trabalho, mas não dá para mudar de filho, não dá para mudar de pai, não dá para mudar de mãe, de irmão, né? Então, são para nós grandes desafios, mas são imensas oportunidades. Imensas oportunidades. Por que será que precisa ser no presente, gente? Por que será que eu não posso deixar para mais tarde? Nós vamos ver que o texto do Evangelho, Kardec explica muito bem porque precisa ser agora. Mas Emmanuel nos dá mais uma dica, nessa mesma mensagem chamada Desafetos. Ele fala assim, ó, para que amanhã não estejamos em lares, olha que forte isso, metamorfoseados em pelourinho, por força dos corações queridos que o resgate transforma em verdugos e inquisidores de nossos dias, saibamos amar desde já os que nos apedrejam, o ferem, atormentam ou caluniam. Nós não queremos mais ter em nós ódio, rancor, mágoa, nós não queremos repetir essas experiências. Nós não queremos reencarnar da próxima vez num lar com dificuldades tão grandes de relacionamento como nós temos agora. Nós queremos resolver. Precisa ser agora. No texto do Evangelho, fica muito claro também a importância que isso tem nas obsessões, desde as mais simples até as mais graves. Então, ele nos diz assim, ó, a morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Ele fala que morto cão acaba a raiva, isso não se aplica a gente. Porque aquele que desencarna com ódio da gente, continuará com ódio. E aproveitará que nós estamos presos no corpo físico para nos atormentar. Grande parte dos casos de obsessão decorrem dessa falta de perdão, dessa falta de reconciliação com os nossos adversários. Ele fala uma coisa que é muito interessante, assim, ó, o obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior. E a gente poderia falar, nossa, mas por que Deus permite isso, né? Ele responde com bastante clareza. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram. Olha que importante isso. Ou se não o fizerem, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Então pode ser que a gente não tenha feito mal. A gente tenha sido vítima, vou colocar bem entre aspas esse vítima do mal. Mas se para nós faltou benevolência, se para nós faltou o perdão, vamos ter problemas também.
mesmo que não tenhamos sido nós o agressor. Importa, pois, aqui resume bastante, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar a discórdia da vida presente, mas também evitar que ela se perpetue nas existências futuras. Porque enquanto nós não resolvermos essas questões com esses espíritos, nós continuaremos encarnando perto deles. Às vezes no mesmo papel, gente. Às vezes o papel muda. Vem pai, vem irmão, vem mãe, mas no mesmo papel. Pode ser no mesmo papel também. Então, nós precisamos nos apressar para resolver isso. Reflitamos, amigos, com quem eu preciso me reconciliar. Pensem aí, amigos, com quem eu preciso me reconciliar neste momento da minha vida. Quem é bem difícil para mim? Quem se opõe a mim? Dica. Está perto de mim. Geralmente está na mesma casa. Mesma família, muitas vezes na mesma casa. É importante que a gente saiba com quem eu preciso me reconciliar. E agora vamos pensar como nós podemos fazer isso. Eu listei uma série de dicas colhidas dessas mensagens de Emmanuel. É claro que tem muito mais, e se vocês forem ler, vocês vão achar muito mais. E se nós formos refletir, nós vamos ver outras maneiras, e cada um vai ter a sua maneira. E eu estou uma pessoa um pouco experiente, iniciando a minha experiência na reconciliação. Porque eu estou tendo uma oportunidade divina de me reconciliar com um espírito muito próximo a mim, com quem eu tive extremas dificuldades. Então, tem algumas dicas que eu usei. Então, vou contar para vocês. Bom, mas vamos lá primeiro em Emmanuel. Na mensagem Agressores em Nós, Emmanuel fala assim para nós. Vou traduzir de outro jeito, tá? Ele diz assim, ó, não adianta ficar falando não. Você precisa fazer. Porque muitas vezes a gente fica assim, não, mas eu vou me reconciliar. Eu sei porque eu fiz muito isso, gente. Eu vou me reconciliar sim. Mas eu vou esperar melhorar um pouco. Eu vou esperar a pessoa se acalmar. E às vezes a gente fala assim, não vai ser que eu cheguei a dizer isso, gente. Eu vou deixar para a próxima vida porque eu não dou conta. Gente, se está no nosso planejamento reencarnatório grudado com a gente, é porque a gente dá conta. Sabe por quê? Porque no planejamento não tem nada que a gente não dê conta. O planejamento é plano de sucesso, todos nós sabemos disso. Mas vamos passar isso para o nosso coração, não só na cabeça. Então, não adianta a gente ficar só falando. E precisamos lembrar que vai exigir de nós esforço, vigilância, dedicação, paciência, benevolência. Vai exigir muito da gente. E é um processo. Ninguém reconcilia com o adversário do dia para a noite. Deus vai nos oferecendo recursos para que a gente consiga fazer isso. Então, nós precisamos estar bem espertos, observando, sentindo a presença de Deus a nos auxiliar, sentindo a presença de Jesus, sentindo a presença dos amigos espirituais, especialmente aqueles que nos ajudaram no nosso planejamento reencarnatório. Nós não teríamos do nosso lado alguém com quem a gente não pudesse resolver e escrever uma nova história, agora de amor e de compreensão. Nós não teríamos. Eu não entendi muito bem isso, eu achava que era muito difícil, que não dava. Eu iniciei esse processo e vou dizer para vocês, amigos, é muito libertador. Alivia muito o nosso coração, vale muito a pena investir. Como eles estão normalmente do nosso lado, ou são próximos, os cuidados, a vigilância que a gente tem que ter é diária, é constante.
Por isso que nos ensina muito. E nos ensina especialmente a construir sentimentos que nós temos bem pequenininho ainda. A convivência com esses espíritos faz com que eles floresçam. Às vezes a gente tem recaída, viu, gente? Muitas vezes a gente pensa assim, eu já resolvi, tá tudo certo. Mas pensem bem, esses espíritos têm referências energéticas no seu perispírito. Nós temos ligações. Então, muitas vezes, são espíritos que desconfiam da gente. A gente pode fazer o que quiser, ele desconfia. Por quê? Porque nós abandonamos, porque nós traímos. Isso está marcado no nosso perispírito. Então, muitas vezes nós vamos ter recaída. A gente pensa que já resolveu, mas não está resolvido ainda. Nós só passamos, assim, uma camadinha de maquiagem, mas não está resolvido. Mas a gente vai resolvendo. Então, que ninguém se desespere com recaídas, porque é normal. Pensem aí nos seus adversários e me digam uma coisa. Vocês nunca falaram assim, ó, nesses relacionamentos? Gente, eu tô indignado com isso, não é possível que essa pessoa faça isso, eu tô indignado. Já falaram? Tô indignado. Já falei muitas vezes, a gente fala, tô indignado, tô injuriado, tô muito indignado. Eu fui até procurar no dicionário o que significa injuriado, porque eu já falei isso muitas vezes. Injuriado é quando nós somos tomados por irritação ou cólera, motivada por aborrecimento, injustiça sofrida ou por um erro cometido. Então, muitas vezes nesse relacionamento, às vezes a gente pensa que está fazendo o melhor que a gente pode. E a pessoa reage de uma maneira que não é aquela que a gente está desejando. E aí a gente fica injuriado. Pensa que não vale mais a pena. Nós precisamos lembrar também, gente, não sei se vocês já falaram isso alguma vez. Eu tenho feito tudo, eu tenho tentado, mas às vezes eu fico indignado, fico injuriado. Acho que todos nós já falamos isso nos nossos relacionamentos difíceis, né? Que a gente não fique, que a gente compreenda por que que isso acontece. E sinta especialmente que nós podemos mudar. Que nós temos tudo para mudar, que nós já temos recurso para mudar. Senão, não estaria do nosso lado, né? Emmanuel dá umas dicas aqui, numa mensagem que chama Agressores em Nós, que eu achei muito interessante. Quando a gente estiver assim, irritado, indignado, que a gente pense nos nossos adversários como filhos de Deus, como nós. Uma coisa tão simples, a gente nunca pensa, ele também é filho de Deus, como eu. Que a gente aprenda em seguida a se colocar no lugar deles, analisando o que nós gostaríamos de receber de melhor se nós estivéssemos naquela situação. Isso é um exercício que eu tenho a impressão que para ele ficar bom, a gente precisa fazer muito. Colocar-se no lugar do outro e ver, se eu estivesse lá, o que eu gostaria que me fizesse. Porque normalmente a gente faz nesses relacionamentos o que a gente gosta. E aí a gente erra. Então seria mais ou menos assim, ó. Lembrar que ele é filho de Deus. Colocar-me no seu lugar. O que eu gostaria de receber nessa situação? E fazer. É treino. Vai fazendo. Ofereço isso para a pessoa. Eu ouvi um evangelho de uma amiga muito querida há umas semanas atrás, e essa dica me foi muito preciosa, eu vou dividir ela com vocês. É assim, todos nós temos relacionamentos bons, relacionamentos alegres, relacionamentos amorosos, não tem? O que a gente oferece nesses relacionamentos? Por exemplo, o nosso amigo mais querido nos contraria. Como que a gente reage? Paciência, com compreensão, não é?
como que a gente, o que a gente expressa nos nossos melhores relacionamentos, naqueles relacionamentos muito bons, que a gente lembra, até sorri, só de lembrar. Essa amiga sugeriu que nos relacionamentos difíceis, desafiadores, a gente expressa a mesma coisa. Vocês já repararam que com esses adversários, a gente não tem paciência nenhuma. A gente não tem compreensão. Muito diferente do que a gente faz com aqueles a quem a gente ama. Eu precisei aqui, há uns dias aqui atrás, aqui em casa, desse recurso, dessa dica. E é bom, viu, gente? Dá certo. É bom. O que eu ofereço num relacionamento tranquilo, amoroso, eu preciso oferecer no difícil. Essa que é a dica. Pode ver, gente, com quem a gente ama, a gente é paciente, compreensivo, amoroso, tudo. E com quem a gente tem que construir, a gente normalmente não expressa isso, né? Quando eu tô falando isso, gente, eu sei que não é uma coisa fácil. Mas nós já temos maturidade para tentar. Há quanto tempo Cristo já veio e tem nos dado tantas lições de amor? A doutrina espírita tem nos ensinado tanto, tem nos oferecido tanto, a evangelização tem nos ensinado como fazer as coisas. Então é hora de nós fazermos. Geralmente, a gente se sente meio vítima no relacionamento. Não sei vocês, mas a gente sente que a gente faz, que o outro não faz, que o outro não reconhece, mais ou menos isso. Emmanuel recomenda pra gente que a gente avalie isso melhor, porque geralmente, naquele relacionamento difícil, eu vou colocar entre aspas, a gente tem uma certa culpa. Geralmente, a gente fala assim, ó, mas eu não faço nada, e a pessoa se irrita, me maltrata. Emmanuel diz pra gente, nessa mesma mensagem, que a gente faz sem perceber pequenas acusações, às vezes veladas, que às vezes a gente tem diminutas desconsiderações. Precisamos observar isso também. Impulsos infelizes. Às vezes a gente fala algumas coisas para aquela pessoa totalmente infelizes. Sugestões delituosas. Então, que a gente preste atenção nisso, porque a gente não é vítima. E muitas vezes a gente tem essas atitudes que tornam mais difíceis ainda a nossa reconciliação. E a gente olha só para nós e diz, eu faço de tudo, eu não tenho culpa nenhuma, a pessoa se irrita comigo. Então a gente precisa, gente, cada vez mais aprender a se conhecer e estar olhando muito para nós, para não errar nesse ponto. Uma outra coisa super importante, gente, mas muito importante, é como nós fazemos as coisas para esses adversários. Muitas vezes, socialmente, nós estamos fazendo tudo certo. Nós acolhemos, nós amparamos, todo mundo fala, nossa, como o fulano é bom, como ele faz. Mas, com que energia eu envolvo essa pessoa? O que eu ofereço para ela, energeticamente? Porque às vezes a gente está dando um conselho, uma coisa que a gente fala, nossa, mas eu não disse nada, mas eu estou vibrando outra coisa. Lembra daquelas referências energéticas que eu falei, que a gente tem no perispírito? Então a gente precisa ser cuidadoso. Eu me peguei muitas vezes fazendo coisas socialmente bem aceitas, mas com uma vibração muito difícil, de superioridade. Superioridade.
Como que a gente pode construir alguma coisa sem humildade? Não pode. Então, que a gente observe isso também, sabe? Se a gente, com que energia eu estou chegando nessa pessoa? Às vezes a gente fala assim, eu nem falei, e a pessoa já reagiu. Não, você não falou, você vibrou. E a pessoa reagiu. Como se reconciliar assim? Então, são todas coisas que a gente tem que pensar bastante. Num conselho que Emmanuel dá, que eu achei tão simples e que a gente muitas vezes esquece, é que nós oremos. Que a gente peça ao Pai pelos nossos adversários e por nós. Eu confesso para vocês que eu pedi muito. Por onde eu começo? O que eu faço? Porque quando a gente ora, o Pai vai nos preparando e vai preparando o nosso adversário também. Eu tenho essa experiência. Então, que a gente lembre de orar sempre. Tem uma coisa que a gente sempre esquece, que eu não tenho mais esquecido, que é assim. Pedir para Jesus, pedir para os bons espíritos, mas pedir por aqueles espíritos que nos ajudaram no nosso planejamento reencarnatório. Pedir para eles, porque eles vão nos ajudar, com certeza. Com certeza, eles vão nos ajudar a nos reconciliarmos com os nossos agressores. Uma coisa muito importante também é o quanto a gente tem de boa vontade com esses espíritos. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas acho que nunca é demais repetir. Se você não souber o que fazer, comece pela benevolência. Tenha boa vontade de ouvir, boa vontade de acompanhar, boa vontade de amparar. Às vezes é boa vontade só de ouvir, que a gente não tem. A gente tem muita pressa de sair de perto desses espíritos, sabe, gente? Como eles nos desafiam muito, então a gente quer dar atenção rápida. Como é que pode dar atenção rápida? Não pode. Pode. Então temos que pensar nisso, na benevolência. Tem uma outra coisa que eu queria conversar com vocês. Está numa mensagem chamada Perante os Inimigos. Vocês leiam que vocês vão gostar. Que eu achei bem importante. Emmanuel fala assim, ó. Reconciliar-se com o adversário nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Olha isso, gente. A pessoa tem a opinião dela. A gente é tão orgulhoso, tão arrogante, que a gente acha que só existe a nossa opinião. Para reconciliar, eu tenho que admitir que a outra pessoa tem opinião também. Senão, não é possível. Meu Deus, estou falando, mas já estou acabando, tá, gente? Muitas vezes o que impede a nossa reconciliação é achar que só existe uma opinião, a nossa. Mas e se o adversário não quiser se reconciliar com a gente, o que a gente faz? Reconcilia-te quer dizer, faz da tua parte. Faz da tua parte, faz você. Espera, ele tem o tempo dele, faz a sua parte, né? Tem mais algumas coisas aqui, mas eu creio que quando vocês forem ler as mensagens, só para a gente não demorar muito, eu me entusiasmei com o assunto. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com o que nós estamos vivendo agora? Só para a gente terminar? Pensa bem, gente. Às vezes a gente reencarna com um objetivo para aquela encarnação: organizar os sentimentos com um filho. Para isso. O resto tem um monte de outras coisas, mas a finalidade mesmo, o objetivo vai ser esse. Bom, aí
A gente sai o dia inteiro. O filho estuda, a gente fica com o filho 2 horas por dia. A gente já está cansada, o filho já está também cansado. Agora, gente, nós estamos tendo uma chance de ouro. Por quê? Eu estou vendo aqui na minha casa, eu fico em casa pouquíssimo. Estou ficando o dia inteiro, trabalho pouquíssimo, só plantão, só urgência. Então, tem um monte de coisas que eu estou percebendo. Nós estamos mais juntos. Então, é uma grande oportunidade da gente se reconciliar. Uma grande oportunidade. Nós não podemos achar que é difícil, que eu não posso, que eu não consigo ficar em casa. Gente, Deus nos uniu, acelerou o processo para que nós saiamos melhores desta vida. Então, que a gente pense sobre isso. Nós estamos isolados socialmente, nós estamos em família, resolvendo as nossas pendências. Isso precisa ser com Jesus. Nós precisamos orar muito, precisamos estar próximo do Mestre, precisamos fazer nossas preces de manhã, precisamos estar atentos. É isso. É isso. Uma grande oportunidade para todos nós. Vamos nos reconciliar agora, amigos. Não deixemos para depois. Eu estou nos meus primeiros passos da reconciliação com um espírito importante na minha vida. E vou dizer para vocês, um coração muito aberto, vale muito a pena. Bom, terminamos aqui com um certo... Não, acho que estamos no horário ainda, né? As perguntas vocês vão fazer no final? Acho que sim, né? Ou é agora? Os comentários. Vou abrir aqui. Pergunta. Estou vendo aqui a Jó. Se o outro não quiser o nosso perdão, temos que fazer a nossa parte para podermos ter paz de espírito. É isso mesmo. Emmanuel fala assim, que no julgamento, vamos colocar entre aspas também, nós vamos ter o que apresentar. Vamos poder dizer, eu fiz isso, fiz aquele outro. Agora o outro é o outro. Estelinha diz assim, vamos recusar toda situação difícil antes da desencarnação, a fim de que não seja transferida de plano os fenômenos da reparação e da paz. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Alguma pergunta? Eu não estou conseguindo fazer muito bem isso aqui. Espera aí, vamos ver. Ah, agora entendi como é. A Bia falou uma coisa importante aqui, sabe, gente? Obrigada por lembrar da boa vontade de uma coisa tão simples. Porque muitas vezes a gente tem com um amigo. O amigo pede pra gente sair da casa da gente 2 horas da manhã e pegar não sei o quê, a gente vai. O filho, aquele bem difícil que a gente tem, pede um copo d'água, a gente vai de má vontade. Pensa. Olha o que o Arnaldo lembrou aqui, que legal. O amor cobre a multidão de pecados. Vamos amar para evitar consequências tão difíceis ao espírito que busca sua evolução. Caso contrário, só retardará a sua caminhada. Muito bom, amigo. Mais alguma pergunta, algum comentário? Cris. Nossa, fale, Gi. Não é Érica. Galera. Desculpa, tem uns comentários ali em cima que você não leu. Tem um comentário da Estela. Emanuela Severa. Encontrou? Ah, eu encontrei. Emmanuel assevera, trabalha quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos,
Consciente que a própria consciência espera confiante. Isso está numa das mensagens que nós estudamos. Aqui a Neide fala para a gente que são exercícios diários. Neide. A gente não pode achar que uma coisa tão difícil, tão marcada energeticamente, se resolve assim. São exercícios diários. Eu vi aqui uma coisinha aqui, ó, que a Gi falou agora. Muitas vezes nós enxergamos apenas nos outros as barreiras da reconciliação. Quando a nossa ingerência é sempre sobre as nossas barreiras. A gente olha no outro. A gente só pode mudar as nossas barreiras. A do outro, não. Nós precisamos estar mais atentos a nós. Gente, isso é uma enorme verdade. É olhar para nós, porque é de nós. É com a gente que é a gente que tem que mudar as coisas. Mais alguma coisa? Tudo bem, pessoal? Podemos passar para o nosso passe? Podemos? Então vamos lá. Esse momento também é um momento tão importante que pode nos ajudar tanto, né, gente? Vamos fechar os nossos olhos. Pedir aos bons espíritos que nos acompanham, que possam retirar de nós as nossas energias mais difíceis, despejando sobre nós energias salutares, revigorantes, que nesse momento todos nós possamos ser beneficiados por esses tarefeiros de Jesus, tão dedicados e amorosos. Abramos o nosso coração, queridos amigos, para receber essas energias sublimes que vêm do mais alto. E saibamos conservá-las em nós, tendo bons pensamentos, bons sentimentos. Agradecemos a equipe espiritual que nos envolve e que nesse momento dispensa o passe a cada um de nós. Pedimos a esses amigos tão generosos que fluidifiquem a água, que nela depositem as energias da esperança, da fé, da coragem, do bom ânimo. Obrigado, amigos espirituais, por esse momento tão singelo, mas tão sublime. Somos imensamente gratos. Muito obrigado. Nosso agradecimento em forma de flores a cada um desses espíritos que nos envolveu. Façamos agora, amigos, um exercício de caridade. Façamos as nossas vibrações. Vibremos pelo nosso planeta. Lindo planeta azul. Vibremos pela regeneração do nosso planeta. Vibremos por todos os espíritos que sofrem, que estão nos hospitais, que estão nos asilos, nos manicômios, nas prisões, por aqueles que estão abandonados nas ruas. Vibremos por nossos irmãos que por ainda não compreenderem esse momento da humanidade da Terra, sofrem, agitam-se, adoecem. Vibremos por todos. Vibremos pelos nossos irmãos que partem em decorrência da endemia. Vibremos pelas equipes espirituais que envolvem a Terra nesse momento, trazendo conforto a tantos. Vibremos pelos nossos lares. Vibremos intensamente pelos nossos adversários. Intensamente. Vibremos muito
para que consigamos escrever uma nova história com eles. Vibremos por nós mesmos, para que sejamos fortes, corajosos, que estejamos sempre ligados a Jesus. E fechamos agora os nossos olhos, amigos, para fazermos a nossa prece. Amigo Jesus, quanto temos a te agradecer, Senhor. Obrigada por essa oportunidade tão bendita. Pedimos que o Senhor nos dispense na tua paz e no teu amor. Que esses espíritos que aqui estiveram conosco possam nos auxiliar a praticar esse teu ensinamento tão importante, Senhor. Que durante o repouso do nosso corpo físico, possamos continuar estudando e refletindo. Gratidão, amigo Jesus. Esteja conosco, Mestre. Esteja conosco. Gratidão, amigo Jesus. Muita gratidão. Gratidão, equipe espiritual que nos envolveu. Obrigada, amigos, por essa oportunidade indescritível na minha vida. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Meu coração vibra alegria e gratidão. E muita emoção. Agradeço imensamente. Obrigada, amigos. Muito obrigada, amigos, por tudo, viu? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Vamos em frente com Jesus.